Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desejar um bom final de semana para cada um de vocês. Um bom final de tarde, uma boa noite de repouso. Alegre com o Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Alegre com o Senhor, porque Ele tem nos sustentado, tem nos mantido de pé. Se não fosse o Senhor na vez da nossa vida, o que seria de nós, irmão? Não seríamos nada, né? Mas o Senhor tem misericórdia de nós, estendeu as suas mãos para nós. Ele fica sentado no trono olhando para nós, nos abençoando. Quando a gente vai para tropeçar, Ele segura na nossa mão. Quando a gente cai, Ele estende a mão e nos levanta. Quando nós estamos fracos, Ele nos fortalece. Ninguém sabe. É muito difícil entender o amor de Deus por nós. É muito difícil a gente saber. Tanto amor que nós não somos dignos dele. Às vezes eu fico pensando, o que seria de mim se não fosse Deus na minha vida? O que seria da minha família? O que seria do mundo? Nós temos visto tanta notícia ruim, né? Estupro, maldade do homem, um homem matando crianças, se divertindo com a morte das pessoas. O homem perverso, irmão. Não me lembro, acredito que foi domingo, ou na segunda. O homem pegou, estuprou menino de 12 anos, matou o menino. Ainda foi se divertir na distribuidora. O mundo está arruinado, irmão, na perversidade. Se não fosse Deus, o que seria de nós crianças? O que seria de nós mesmos? Irmãos, é muito bom a gente ter Deus na nossa vida e confiar nele, ter fé, que Ele tem nos guardado. Não vamos falar por que aconteceu isso com essa criança. Deus desamparou? Não. O diabo, irmão, ele usa brecha, também trabalha. Esse homem que fez maldade a essa criança, que matou, usado pelo diabo. Essa criança estava debaixo da proteção de Deus, estava, irmão. Mas nós não devemos questionar por quê. Deus sabe todas as coisas. Deus permitiu. Não tinha anjo ao redor, tinha. Ninguém sabe. Eu pergunto por que aconteceu isso. Uma criança. Mas o mundo é assim, irmão. Talvez os pais, ninguém sabe. Talvez o ensinamento dos pais. Porque as crianças, elas têm eu vejo as crianças hoje com a vida independente. Eu tenho aqui comigo 4 netos que moram aqui. Meu lado aqui, uma é mais sobrinha dessa mãe. Os outros 3, parece que eles têm uma vida independente. Mãe, pai, parece que não tem cuidado dos filhos. Parece que pôs o filho no mundo só para dizer que tem. Eu não entendo mesmo, eu fico olhando assim, eu não entendo os pais de hoje. As crianças crescem. Eu vejo, não é só, tô falando só dos meus não. Eu vejo crianças, no geral, crianças que não são educadas. Quando é tão simples educar uma criança, né? Só ler o livro do Provérbios e aprende. Eu sei, nós fomos 8 filhos, criados, nossa educação foi severa. Era ali debaixo de minha mãe, debaixo dos braços da minha mãe, do meu pai. Meu pai saiu para trabalhar, mas era minha mãe. Mas ela não deixou nenhum escapar. Ela não deixou, ela não foi. Hoje, eu agradeço tanto a Deus pela educação que minha mãe me deu. Pelo que ela fez, meus pais fizeram por mim.
Eu vejo as crianças hoje e falo, ô Senhor, obrigado pela minha mãe e pelos meus irmãos também. Irmãos que foram obedientes, a gente tem a diferença. Entre os 5 mais velhos, os 3 mais novos já foi. Eles não foram tão soltos assim, mas eles foram crescer de um jeito diferente. Foi aquela educação rígida, foi rígida, mas não igual. Foi a nossa, dos 5 primeiro. Mas o pai amou todos igual. Eu creio que eles pegaram mais o modernismo do mundo, né? Mas a gente fica pensando, mães que tem os seus bebês, jogam no lixo, rejeita a criança, o bem que Deus deu. Nós vemos aí mães matando filha, mães, não estou falando de estranho não, espancando filha. Nós vemos aí pais, padrastos, estuprando enteados com consentimento da mãe. Misericórdia, onde vai parar esse mundo? Irmãos, aí Deus está sobre essa terra. Não vai demorar. Jesus está voltando. Temos que nos preparar, irmão. Eu vejo as notícias, eu vejo, irmão, eu pego a minha irmã, minha esposa comprou o jornal, ela é muito bem pequena. Só essa notícia, fala pouco notícia. Mas é propaganda. Mas eu vejo tanta notícia ruim. Eu não dou conta de assistir uma notícia na televisão. É tanta maldade, né? Aí nós vemos as pessoas que estão aí dirigindo o país, né? Os grandes políticos. Não está diferente, não. Parece que o mundo está criando, está conduzindo o mundo, o Brasil. Vou falar do Brasil que eu vivo aqui, como se fosse um escravo, deixando o país ao léu. Quanta imundícia, irmão. Quanta roubalheira, quanta sujeira. Eu não estou falando aqui de mim, porque notícia que a gente vê. Quanto escândalo tem no Brasil. Temos que agradecer a Deus, porque Ele ainda tem nos sustentado. Ele não tem deixado faltar a nós, nada a nós. A saúde, irmão, é precária a saúde no Brasil. A escola no Brasil é precária. Eu vejo pais falando que o filho não tem educação é culpa da escola. A escola fala que a obrigação é dos pais. A escola está para ensinar, os pais para educar. Aluno não tem respeito com os professores. Misericórdia, irmão. Fico horrorizado, viu? Mas você vai na Bíblia e está cumprindo o cumprimento da palavra. Só que o homem que conhece a palavra deixou a família sair dos trilhos. Deixou seu filho sair dos trilhos. Ele conhece a palavra. Aonde tem na Bíblia que você não pode bater no filho. Você não pode castigar, você não pode puxar a rede do seu filho. Aonde tem na Bíblia? Lugar nenhum. E eu vejo pais cristãos que falam que não pode, porque não vai preso. Cadê essa responsabilidade de pai, de mãe? Irmão, eu falo assim, mas eu cresci com meus 5 filhos. 6. 5 filhos é um filho. Eu nunca bati nenhum. Nenhum. Mas não preciso. Minha esposa bateu, castigou. Mas eu nunca precisei dar. Mas na conversa, eles chegavam. Depois de adulto, eles já não são o jeito que eu queria que fosse. O jeito que foi ensinado. Mas já são adultos. São mulheres casadas. Então, o que eu aprendi do meu pai? O que eu aprendi do meu pai, eu vejo meus irmãos também, ele trouxe para os filhos. Agora o filho, ele não quer seguir. Eles acham que nós somos antiquados, nós somos ultrapassados. Vamos orar, irmão. Senhor, apresento, Pai, minha vida nessa hora, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por mim. Agradecendo, Pai, pela tua misericórdia sobre a minha vida. E minha família, Pai.
Agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá, Pai. Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Tudo que eu falei, pensei, toquei, que eu olhei que desagradou o Senhor, Pai. Perdoa-me, Pai. Pai, que eu venha, Pai, tomar posição de servo e venha me corrigir para que eu não peque mais, Pai. Pai, aqui está a Tua palavra, Pai, no livro de Ezequiel, no capítulo 31. Pai, fala conosco, Pai. Não o que nós queremos ouvir, mas o que eu quero falar. Que seja para edificação, que seja para consolo, que seja para exaltação, mas seja tudo feito conforme a vontade do Senhor. Amém. Irmãos, o livro de Ezequiel, no capítulo 31, fala comparações entre o Egito e a Síria. Será que tem muita diferença? A Síria, o Egito escravizou o povo de Deus. A Síria, Deus abençoou, um país cresceu na presença do Senhor, mas depois de grande, de dar tantos frutos, ele começa a se soberbecer. Aí está, irmão, entra a diferença entre o Egito e a igreja, entre o mundo e a igreja. O mundo nos escraviza, o mundo nos machuca, o mundo acaba com nós. A igreja, ela está para curar, através da palavra, para ensinar o caminho do Senhor, na palavra. A Bíblia não fala que nós devemos desviar, ela ensina que nós não devemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ela não fala que nós temos a oportunidade de desviar e depois voltar, não. A igreja do Senhor, que tira o povo lá do mundo, da maçã do pecado, quando a gente aceita o Senhor, vem aos pés dele, a gente procura a igreja para congregar, ali nós estamos aí para aprender. Mas hoje eu vejo essa Síria, uns povos, a igreja como a Síria, né? Que Deus tem abençoado tanto, que Deus tem falado, tem capacitado, ela começa a crescer. Aí, ela começa a querer trazer as coisas do Egito para dentro dela. Eu não vou falar o Egito. Se você trazer o Egito, é errado. Mas trazer os egípcios para se consertarem, é certo. Porque quando o povo de Deus saiu do Egito, foi egípcio junto com eles, para conserto. Pessoas que conheciam o Senhor. Então é necessário a gente trazer para a casa do Senhor os egípcios, as pessoas que, como nós, vivemos na escravidão, para conhecer a palavra do Senhor, para receber salvação, cura, receber milagre. Nós temos essa necessidade de trazer. Agora, trazer o Egito, não, irmão. As pessoas, os dirigentes, querem trazer é o Egito, não é os egípcios. O Egito com os seus ídolos, com suas magias, com seus encantamentos. O Egito com seus pecados, com suas danças, com suas festas. Ainda muitos falam, não tem nada não. Eu pus o Egito aqui para ganhar. Não é não, irmão. Sabe por quê? O Egito não ganhou José, José ganhou o Egito. José se fez escravo. José que era escravo se fez governador para alimentar o Egito em tempo de escassez. Deus usou José para consertar o Egito. O Egito tentou estragar a vida de José. E depois veio os filhos de Jacó. O Egito tentou estragar, escravizou, bateu, humilhou. Mas chegou o tempo em que Deus teve misericórdia e tirou eles de lá quando eles clamaram. Nós não precisamos do Egito, o Egito precisa de nós. Vamos por nós como se fosse os José desse mundo. Esse mundo como o Egito. O que nós estamos fazendo
dentro e fora da igreja para ganhar esse mundo, para trazer o mundo aos pés do Senhor. A Síria, que eu estou pondo como a igreja, Deus deu muita vitória aos reis assírios, a Síria. Mas ele sobreviveu. A igreja está assim. Deus tem feito curas, Deus tem libertado, e a igreja está sobrevivendo. Está deixando os servos do Senhor saírem do controle. Nós não temos que obrigar, irmão, mas temos que ensinar. Não devemos deixar a obra do Senhor sair dos trilhos. É ensinando, é com amor, é com carinho. Mas é necessário também, irmão, você que é líder de uma igreja, você que faz parte de uma igreja, que é membro, que é congregado, aquele líder que está lá, ele tem um cajado, Deus deu um cajado na mão dele. Você, líder, saiba usar seu cajado, use na hora certa. Você que é servo, como eu sou, como que é membro da igreja, aprenda que quando o cajado descer, você precisa voltar para o caminho. É para você não sair dos trilhos. Nós devemos aprender isso. O pastor de ovelha, ele tem um cajado. Ali as ovelhas seguem o pastor, ouve a voz do pastor e segue. Quando uma começa a sair dos trilhos, ele vai lá, encosta o cajado nela, força um pouquinho para o lado e ela volta novamente para os trilhos. Irmão, se você é exortado dentro da casa do Senhor, se você às vezes é chamado a atenção, não pensa que o pastor não gosta de você, seu líder não gosta. É porque você está saindo dos trilhos. Eu tenho assim, amigos. Uma certa feita eu falei isso com minha esposa e minhas filhas, para você é fácil. Não é fácil não. Para vocês que é difícil. Mas para mim não é fácil não. É porque vocês olham o homem, vocês não olham a exortação, examinando na Bíblia, está certo ou errado. A gente está dentro da igreja, a gente tem que seguir examinando a Escritura. Quando o teu líder exortar o teu irmão do teu lado, a tua irmã, não sei, a criança, vai lá na Bíblia, vê o que aconteceu. Não se entristeça, alegre. Você, líder, não tenha medo de exortar a tua ovelha, não. Você tem que lá dela, você vai prestar conta dela. Está na Bíblia. A Síria, quando ela saiu dos trilhos, Deus permitiu que tudo nela se acabasse. Veio peste, escassez, morte. Assim é a igreja do Senhor. O Egito vive porque é o testemunho que Deus tem. São pessoas que vão dar testemunho o que é que convém. Escravizou um povo santo, depois teve que vir a ruína para poder libertar. A Síria não. Deus deu um poder para ela, Deus escolheu. Assim como a Babilônia. A Babilônia, quando o povo de Israel saiu dos trilhos, Deus entregou o povo de Israel e Judá para a Babilônia. Era uma nação idólatra, mas é que estava mais próximo da vontade de Deus. Deus ali entregou. Mas depois, quando a Babilônia se exaltou, Deus permitiu a destruição sobre a Babilônia. Assim é o mundo, assim é a igreja, irmão. Quantas igrejas a gente tem fechado porque está pregando o evangelho fácil? Quantas igrejas tem fechado porque o homem abriu não para cuidar de ovelha, mas o homem abriu por abrir. O homem abriu pensando que é fácil, não é fácil. Conduzir um rebanho é difícil. É com suor, é com sangue.
Não é fácil, irmão. Você conduzir uma família. Você, que ainda é solteiro, recém-casado, não é fácil. Você que é varão, você que é um homem, cabeça de igreja, não é fácil. Construir uma família, tomar conta da família, também é com dores. Família é um bem que Deus nos deu. E você, quando Deus fala que você é o cabeça da igreja, da família, como eu, sou o cabeça da minha família, tudo que vier sobre a família, você tomar, não toca meus filhos, não toca minha esposa. Primeiro tem que tocar em mim. Mas o homem hoje, ele casou e não tem essa responsabilidade de homem, de cabeça da casa. Eu vejo muitas mulheres sendo cabeça em lugar dos homens. Homens entreguem à vaidade, homens entreguem à bebedice, às drogas, ao pecado, e deixa a mulher, e deixa as famílias crescer de qualquer maneira. Uma hora você pega, faz a comparação entre o Egito, a Síria, e entre a família, entre a igreja. E veja que essa palavra tem tudo a ver. Se eu ter uma família e eu não souber conduzir meus filhos, não souber tomar conta da minha casa, ela vai ser destruída. Meus filhos vão se perder, minha esposa não vai ser aquela esposa que Deus nos deu, ajudadora, né? Ela vai desfalecer. E assim, Egito, Assíria, família, igreja. Temos, nós que somos líder da família, cuidar da nossa família. Você que é líder da igreja, cuidar das ovelhas, que o Senhor colocou nas tuas mãos. Vai vir bodes também no meio das ovelhas. Mas esses bodes, sabe por quê? Para transformar, para fazer eles mudar em ovelha, não obrigar. Se eles quiserem mudar em ovelha, ele muda. Se não quiser, ele vai sair. É assim que Deus nos ensina. No trabalho também, você sendo um líder, exerça poder de liderança no teu trabalho, na tua escola, onde você for. O mesmo poder de liderança que você tem na sua família, na tua igreja. Não deixe o que Deus colocou nas tuas mãos sair dos trilhos. É difícil, irmão. Para mim está sendo difícil. Porque eu dependo de ficar sentado, já não tenho mais aquela força. Eu vejo às vezes começando dos trilhos, mas o que eu pude fazer eu ainda faço. Faço pelos meus netos, apesar das filhas não aceitarem. Tem uma que aceita, a Luciana ela aceita, mas as outras não aceitam. Porque não sabe exercer liderança de família, os pais não sabem. Os pais praticamente abandonaram os filhos. As mães pensam que trabalhar, é o que não é que dá sustento à família. É conversar, sentar lá. E elas sabem, elas aprenderam. Você que é líder de uma família, você que é líder de uma igreja, você que é líder do seu trabalho na tua escola, existam, não se exalte os elogios dos seus patrões, não se exalte com o elogio dos seus vizinhos, mas entregue na mão de Deus. Porque a Síria se exaltou. E Deus fez tudo definhar. Deus permitiu que tudo definhasse. Nós nunca devemos nos exaltar. Porque é Deus que nos usa, Ele que nos dá, Ele que faz por nós. Que Deus abençoe, que eu não pude falar aqui. Espírito Santo, Senhor, posso falar melhor. Eu vou ler aqui algum versículo. Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, a sua multidão, a quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas fizeram crescer o abismo o exaltou, as suas correntes corriam
em torno da sua plantação, e ele enviava o regaço a todas as aves do campo. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as aves do campo, e se praticaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas, quando brotava. Toda a ave do céu aninhava. Agora vamos para o versículo. Versículo 15 é o seguinte. Versículo 15 é o seguinte. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu à sepultura, fiz eu que houvesse luto, fiz brilhar o abismo na sua casa, retive as suas correntes e detiveram-se as muitas águas, cobriu o Líbano de preto por causa dele, e de todas as aves do campo, por causa dele faleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer à sepultura com os que descem à cova. Todas as aves do Éden, a flor do melhor do livro, todas as aves que bebem água se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele descerão à sepultura para juntar-se aos que foram transpassados à espada. Sim, aos que foram seu braço e que habitava a sombra no meio das nações. A quem pôs semelhante em glória e em grandeza entre as aves do Éden? Todavia serás precipitado como as aves do Éden, as partes mais baixas da terra, no meio dos incircuncisos, e haverá com os que foram transpassados a espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz Senhor Jeová. Amém. Irmãos, que eu não pude passar, que o Espírito Santo, Senhor, possa falar melhor no meio do teu coração. Continue orando ao Senhor, para que Ele venha dar sabedoria ao irmão Jorge, interpretação da tua palavra, da palavra dele. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e vamos orar. Meu tempo está acabando aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, apresento cada um dos teus filhos. Pai, apresento, Pai, a necessidade de cada um de nós. Pai, que o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa necessidade. O Senhor sabe as petições dos teus filhos, Pai, por saúde. O Senhor sabe a escassez que esse mundo vive hoje, Pai. Pai, mas nós confiamos no Senhor, que é nosso pastor, e não deixa nos faltar. Eu declaro, Pai, eu profetizo em cada vida de cada um de nós, Pai. Saúde, portas abertas. Eu decreto, Pai, e profetizo na vida de cada irmão. O lagar deles tendo abastança, o celeiro dele abençoado, Pai. Eu declaro saúde na vida, Pai, de teu filho, das tuas filhas. Eu declaro, Pai, vitória em nome de Jesus da justiça. Porque o homem, Pai, não faz justiça, mas o Senhor é o justo juiz, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se você gostou, deixe seu comentário. Se não gostou também, eu preciso aprender. Eu sei que eu preciso melhorar, mas é através dos irmãos que eu vou melhorar. Que Deus abençoe. Divulgue esse canal. Caiu para 4.100 visualizações. As visualizações chegou até 350, caiu para 200 e pouco. Mas eu não estou olhando isso. Eu estou olhando que as almas, vocês que estão aí, estão me acompanhando. E estão me ajudando a fortalecer, eu me fortalecer em Cristo Jesus. Eu sou grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Você que ainda não se inscreveu no YouTube, nem no Face. Se você sentir desejo em seu coração, vá lá no YouTube e se inscreva. Eu estou me esforçando mais para todos os dias deixar um vídeo. Deus sabe todas as coisas. E eu estou me esforçando em oração pelos irmãos. Eu tenho orado, porque eu tenho que. Minha obrigação é orar por mim, pela minha casa, pelo ministério, pela família de cada um de vocês, pelos meus amigos. Deus sabe todas as coisas. Ele está nos altos céus, está vendo. Que Deus os abençoe, irmão. Fica todo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom final de semana, uma boa noite de repouso. E vamos ali na igreja, você que mora aqui nos arredores do Caravel, na igreja Unidos em Cristo, na Avenida da Paz, perto da feirinha de quinta-feira do Setor Caravel. São meus convidados. Hoje Deus tem uma palavra para cada um de nós.
Que Deus abençoe, meu abraço. Jesus ama você. Eu também amo. Mais uma vez, Jesus está voltando, meu irmão. Que Deus abençoe.